Assuntos importantes para começar. Uma grande falha nos sistemas de tecnologia da informação afetou várias atividades ao redor do mundo, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e setores de telecomunicação e também financeiros em todo o mundo. No Brasil, o apagão provocou alguns atrasos pontuais em voos e, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, essas situações não foram em todo o território nacional, mas de forma setorizada. Além dos voos, algumas plataformas bancárias foram afetadas, assim como o STF, Supremo Tribunal Federal, que teve alguns serviços desativados. Vamos analisar essa situação com os nossos comentaristas. Delegado Palumbo, conectado ao vivo com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Apagão cibernético impactando sistemas e serviços ao redor do mundo. Pudemos observar companhias aéreas prejudicadas, bancos, sistemas governamentais, até emissoras de TV foram impactadas em alguns países. Enfim, tudo em função de um problema na atualização de um software de uma empresa de cibersegurança. Estamos em um mundo completamente interligado e conectado. Agora é estranho como todos ficam vulneráveis quando dá um problema em uma empresa. Exatamente. Uma boa noite, Caniata, toda a nossa audiência. Sempre um prazer estar na Jovem Pan. Mas a gente constata facilmente a fragilidade desses sistemas. Me chamou muita atenção em um determinado país onde eles estavam emitindo bilhetes de maneira manuscrita, com canetas, né? E aqui em São Paulo, certa vez eu estava nas minhas andanças fiscalizando as unidades básicas de saúde, ainda como vereador, eu me recordo que eu entrei numa unidade básica de saúde lá da Zona Leste. E aí eu sempre ia nos idosos e perguntavam para eles por quanto tempo eles estavam esperando, estavam sendo bem atendidos. E uma das senhoras já estava indo embora, ela me falou o seguinte: olha, não querem marcar minha consulta porque não tem internet. E agora eu não sei nem como que eu vou fazer, porque eu não vou ter mais dinheiro para voltar. Obviamente eu entrei lá na recepção e falei, marca com uma caneta, marca na moda antiga, com agenda, mas ela não pode sair daqui sem estar agendada a sua consulta. Ela não tem dinheiro para ficar indo e voltando de ônibus, não. E aí acabaram atendendo, né? Agora, isso ficou evidente, né? Que o sistema é extremamente vulnerável, é extremamente frágil, né? É complicadíssimo esse tipo de situação. Até as bolsas de valores despencaram depois disso daí. Então, alguma coisa tem que ser feita, né? Não pode ser tão fácil assim derrubar o sistema e atrapalhar praticamente vários países do mundo. Sem dúvida alguma, é preciso refletir sobre esse episódio, porque houve prejuízo para empresas e sistemas em vários países do planeta. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Inclusive, nas primeiras horas da manhã, muitos imaginavam que podia se tratar de um ataque cibernético, uma operação de hackers com o objetivo de afetar os fluxos e a comunicação por meio das redes, mas enfim, depois o dono dessa empresa, a CrowdStrike, salvo engano, foi às redes, pediu desculpas e explicou que tratava-se de uma atualização defeituosa em uma plataforma da companhia, uma companhia muito conhecida na área de cibersegurança, mas que acabou tendo como consequência o prejuízo para a operação de muitos sistemas em todo o planeta, hein, Dávila? O que a gente precisa considerar em relação a um episódio como esse? Muita fragilidade também dos sistemas ao redor do mundo, não? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas aqui de bancada, e boa noite à nossa audiência. Olha, a primeira coisa a notar é o seguinte, que essas ferramentas, como o mundo depende delas, cada vez que uma falha, a gente precisa testar outros sistemas randômicos para que isso não ocorra. Imagina hoje o que ocorreu. Várias companhias aéreas não puderam decolar, consultas não puderam ser feitas em hospitais, algo muito grave. E não pode ter uma fragilidade dessa, que o mundo dependa de uma única ferramenta sem ter um backup, sem ter uma outra forma para que nós possamos evitar essas coisas. E isso traz para a nossa discussão, Caniato, um assunto de enorme importância, a questão da segurança cibernética. Nós precisamos investir muito nisso no Brasil, nós estamos
muito atrasados, nós temos um dos sistemas mais vulneráveis do mundo hoje, é fácil entrar nas bases de dados do governo, então nós precisamos investir demais em segurança cibernética, e não dá para postergar esse investimento. Então, eu entendo que esse também é um alerta para o Brasil, que precisamos priorizar o investimento em segurança cibernética. Estamos muito aquém daquilo que precisamos, principalmente com dados governamentais. Você imagina o estrago que isso pode fazer na vida de qualquer cidadão entrar ou cair ou ter crimes cibernéticos utilizando dados públicos. Seria um desastre para o país. Então, isto é também um alerta para nós, Caniato, da importância de olhar para a questão da segurança cibernética. Sem dúvida alguma. Inclusive, os ataques cibernéticos hoje em dia são utilizados em guerras, né? Também terroristas se utilizam desse tipo de ferramenta para deixar um grupo, uma empresa ou até um país completamente vulnerável e desprotegido. É preciso também olhar para a cibersegurança. Delegado Palumbo, só quero compartilhar com o senhor e com a nossa audiência a CrowdStrike, essa empresa que o dono, o CEO, pediu desculpas por conta desse problema que acabou afetando a tantos países do mundo. Essa é uma empresa que foi fundada em 2011 e esses problemas na atualização da plataforma da companhia foram que provocou justamente esse apagão generalizado, um apagão cibernético em grande parte do globo terrestre. Agora, muitos países foram impactados, no Brasil também trouxemos a informação, voos prejudicados, os sistemas das companhias aéreas, também bancos, bolsa de valores, como o senhor bem destacou, e além disso, sistemas governamentais. Trouxemos a informação há pouco que o sistema do Supremo Tribunal Federal foi impactado também. Agora, o senhor trouxe um exemplo de quando era vereador, que problemas também em relação à comunicação do sistema de saúde aqui da cidade de São Paulo, certa vez foi impactado e não havia condição das pessoas passarem pelas consultas ou pelo menos levantarem seu prontuário por conta desse problema. Em linhas gerais, o senhor como deputado, o Brasil está protegido para situações como essas? De jeito nenhum. O Brasil não está protegido, nós não temos profissionais da área pública capacitados para agir rapidamente. E eu posso citar esse exemplo que eu sempre falo aqui no programa Pingos nos Is. Delegacias de combate a crimes cibernéticos. Não se tem policiais. 44 milhões aqui no estado de São Paulo, não tem 50 policiais. E hoje, numa entrevista no programa Morning Show, nós estávamos indagando um grande especialista. E eu perguntei para ele, quanto tempo se demora para a gente formar um profissional capacitado? Haja vista a demanda. Ele falou, olha, se for muito rápido, um professor excelente, em 8 meses ele começa a aprender. E a gente não vê aí estudos em academias de polícia, a gente não vê formação de policiais capaz de ajudar quando tiver uma pane como essa. A gente não tem isso no Brasil. O Brasil é dependente de outros países. Então, resolveu o problema lá, resolveu aqui. Mas o Brasil não tem autossuficiência para resolver nenhum tipo de problema que aconteça aí com a nossa internet. Também com a gente o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos repercutindo e analisando esse apagão cibernético que acabou impactando sistemas e serviços em todo o mundo. Imagino que nos Estados Unidos e também você que tem conexões em pessoas que trabalham em outras localidades devem ter relatado essas dificuldades. Enfim, em destaque, claro, as companhias aéreas, os bancos, sistemas governamentais, bolsas de valores, emissoras de TV, empresas de comunicação, enfim. O que a gente precisa considerar em relação a um problema localizado de uma empresa de cibersegurança, mas que em razão dessa conectividade e essa globalização no mundo digital, acabou impactando tanta gente, hein, Beraldo? Pois é, foi um caos, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, delegado Palumbo e a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Eu peguei um voo hoje que estava marcado para 5 da manhã no aeroporto de Houston e aí cheguei lá uns 40 minutos antes do voo, no portão de embarque, sem notícias, sem informação de atraso, sem nada. Passado um tempo, quando foi chegando o horário previsto
para o voo decolar, veio a informação de que tinha vindo uma ordem da Administração Federal de Aviação para que nenhum voo decolasse e que nem o sistema de informação sobre atraso estava sendo atualizado. Então, eles não tinham nenhuma informação, o avião estava lá, a tripulação estava lá, mas eles não tinham autorização para decolar. Nenhuma grande companhia aérea, pelo menos, dos Estados Unidos, segundo a informação que eles nos deram. E não tinha ali o que fazer. Então, aeroporto cedo, vai acumulando gente, as pessoas ficam ali sem saber o que está acontecendo, ansiosas, algumas com conexão, outras com criança, idosos, enfim, é aquela confusão. E aí depois veio a notícia de que o efeito desse apagão cibernético, depois informaram que era um problema no sistema, disseram naquele momento que era no problema do sistema da Administração Federal de Aviação, mas a gente depois viu que isso teve outras repercussões. Agora, qual é a diferença quando a gente vê esses contratos feitos fora, em países como os Estados Unidos e países como o Brasil? É que no Brasil a gente sempre fica com a sensação de que ou o orçamento é inadequado para o tipo de serviço que se precisa, ou quando o orçamento é poupudo e que se deveria ter o serviço no nível esperado, esse serviço ele é sempre abaixo, porque, em geral, nesses orçamentos poupudos tem muitos interesses que precisam ser acomodados. Aí fica a gente com aquela suspeita, de que o Brasil não exige, não tem essa cultura de exigir o alto nível de serviço. Entretanto, em outros países, Europa, Estados Unidos e outros países, esses sim, quando fazem um contrato, fazem para valer. E aí a responsabilidade dessa empresa aumenta demais, demais. É preciso ter uma avaliação muito detalhada dos motivos que levaram a isso, porque, obviamente, isso não estava no radar de ninguém. Sem dúvida alguma. Agora, Dávila, um episódio como esse certamente acende o sinal de alerta para os países que foram impactados, para os sistemas de defesa dessas nações, porque é importante a gente lembrar na nossa audiência que ataques cibernéticos, esse tipo de ataque é muito utilizado também em guerras hoje em dia. Grupos terroristas também se utilizam desse tipo de dispositivo para deixar países completamente vulneráveis e desprotegidos. Por que é importante que as nações se protejam e invistam também em segurança cibernética, hein, Dávila? Bom, por uma razão muito simples, nós vemos agora na guerra da Ucrânia como o crime cibernético acaba criando, por exemplo, atacando o sistema de energia elétrica, de eletricidade, e isso debilita completamente um país. Você imagina um ataque cibernético hoje entrando nos sistemas de computador e causando um apagão num país, você imagina o desastre que é. Então essa vulnerabilidade dos dados no Brasil é extremamente preocupante. E veja só a importância do pingos nos is aqui. Eu acabei de receber uma mensagem de uma fundação focada em segurança cibernética, dizendo que haverá um encontro importante agora, no dia 1º de agosto, na FEComércio, que chama-se Contribuições da Sociedade Civil e dos Setores Produtivos para a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Então, você veja que é um assunto importante, mas o que chama a atenção no Brasil é essa história da vulnerabilidade dos dados. Você pode conversar, Canhato, hoje com todos os especialistas e dizem que o Brasil tem uma das bases de dados mais vulneráveis do mundo. Isso é enormemente preocupante. Imagina entrar no INSS ou no nosso grid de energia elétrica, ou mesmo crimes nas contas bancárias, crimes cibernéticos no sistema bancário. O que pode causar? Você imagina, por exemplo, tirar o GPS do ar. Seria um desastre. Então, assim, é algo muito preocupante isso. Nós não podemos deixar isso para segundo plano. O delegado Palumbo já trouxe aqui que é ridículo um estado de São Paulo que tem a população da Argentina ter uma delegacia de crimes cibernéticos. Você não está levando a sério a ameaça que isso representa. Então, eu entendo que este é um alerta importante para nós priorizarmos essa questão da segurança cibernética como algo fundamental para o Brasil e para a segurança dos brasileiros. Segurança pública, segurança de dados, segurança bancária, segurança de serviço de energia e tudo mais. Tudo hoje depende dessa central de informação.
Pois é, em relação à segurança bancária e do dinheiro das pessoas, o Banco Central afirmou que esse apagão, que atinge redes e aplicativos ao redor do mundo, não afetou o Pix. Segundo a autoridade monetária, a ferramenta segue operando normalmente. O site Down Detector, que acusa justamente esses problemas em canais digitais, apontava reclamações em pelo menos 4 instituições financeiras: Banco Pan, Bradesco, Neon, Next. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, alguns sistemas de instituições financeiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas pela falha, mas não houve nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante. Beraldo, queria só para fechar esse assunto contigo, aproveitar que você está com um pé nos Estados Unidos e um pé no Brasil, frequentemente está nos dois países e pode, inclusive, comparar a situação como as duas nações se comportam quando trata-se de cibersegurança. Enfim, esse é um problema em escala global, acabou atingindo a muitas nações, muitos países, principalmente aqueles países que têm uma atividade maior no ramo digital, então presumo que os Estados Unidos tenham sofrido mais que no Brasil, por exemplo, mas o que a gente precisa considerar em relação às duas nações, quando a gente olha para a cibersegurança, você que frequentemente se utiliza, por exemplo, das companhias aéreas, esse já é um exemplo para você identificar como as duas nações tratam essas questões, né? Não, sem dúvida, a indústria de cibersegurança nos Estados Unidos é uma indústria multibilionária. Ela existe há muitos anos, praticamente desde que nasceu a internet. Há uma preocupação. Primeiro, era a preocupação das empresas de protegerem os dados valiosos, os dados do cliente, porque você conquistar um cliente é tão difícil e custa tão caro que você quer, né, as empresas querem manter esses dados num ambiente absolutamente seguro. Aí você tem as empresas que fazem desenvolvimentos de tecnologia, desenvolvimentos de projeto e querem segurança para que nenhuma daquelas informações vaze para os seus concorrentes. E aí tem a parte do consumidor, né, que foi sendo agregada ao longo do tempo, que é a responsabilidade das empresas em relação à proteção dos dados do consumidor, que esses dados não sejam utilizados para, enfim, fins até de fazer spam, de ficar oferecendo coisas que você não está interessado. Eu, por exemplo, Caniato, tive o meu e-mail agora incluído em algum robô que me cadastrou em milhares de sites que mandam listas. Então, eu recebo agora, enfim, estou aqui no processo de resolver, mas eu estou recebendo 2, 3 mil e-mails por dia de listas que eu não cadastrei. E aí você imagina quem faz isso com um volume enorme de e-mails como o meu, ele acaba criando um tráfego de internet absolutamente inútil e que vai atravancando tudo, desde os fornecedores, os provedores, as caixas de e-mails dos usuários, as empresas que enviam, enfim, é um caos absoluto. Agora, qual é a diferença, Caniato? Nos Estados Unidos, você tem o sistema judicial que funciona no modelo de ações de classe, como eles chamam, né? Então, você teve algum vazamento, alguma coisa que gerou dano para um grupo de consumidores, um grupo de pessoas, eles se reúnem através de uma associação e entram com uma ação pesada para terem de volta um ressarcimento, algum tipo de benefício. No Brasil, entretanto, o que a gente vê é um funcionamento bastante diferente. Eu me lembro como uma das maiores companhias aéreas passou a excluir o número do cartão fidelidade e passou a usar o número do CPF do passageiro. Vejam, CPF é um número pessoal que você pode usar para uma série de malfeitos. Tomar empréstimo inadequado, usar CPF de alguém para fazer algum negócio espúrio, e você acaba expondo essas pessoas. Por que raios uma companhia aérea tem que usar justamente esse número tão sensível como um número público de identificação, que às vezes vai por e-mail e tal? E aí, só para contar rapidamente um caso que aconteceu comigo num grande hospital de São Paulo, que se coloca aí para concorrer com Einstein, com Sírio e tal. Aí, quando eu cheguei para fazer o check-in no hospital, a atendente, ela chega e fala assim, olha, eu vou tirar uma foto do seu documento.
e ela pega o celular pessoal dela para tirar uma foto do meu documento. Eu falei, peraí, a senhora nunca ouviu falar em Lei Geral de Proteção de Dados? A troco de quê a senhora quer manter no seu celular pessoal uma foto do meu documento? Em hipótese alguma, a senhora vai fazer isso. Ah, mas é o procedimento do hospital. Então eu falei, olha, vocês estão gastando uma fortuna aqui dizendo que tem os melhores médicos, até o presidente Bolsonaro é atendido lá, você tem aqui a melhor infraestrutura, equipamentos, aí na hora do check-in a senhora vai pegar o meu documento, tirar uma foto com o seu celular pessoal? Não, a senhora, me desculpe, eu vou embora então. Se a senhora quiser, eu vou embora. Aí pronto, aí querer lá um quiproquó para poder ser minimamente respeitado no direito de sigilo que eu tenho dos meus dados pessoais. Mas você vê que não há essa cultura ainda no Brasil. O Brasil está a anos-luz e quando tem ação contra alguma empresa, o que a gente vê são essas ações aí, que são centenas de milhões de reais muitas vezes, mas que não vai para o usuário, né? Vai para associações e outros organismos aí para a mão de meia dúzia. Seguiremos acompanhando os desdobramentos desse apagão cibernético. Muita gente chegando aqui ao programa Os Pingos nos Is, agradecendo muito a audiência de vocês.